Voltamos com mais um vídeo sobre o Seminário Imaginário e Memória e hoje eu converso com uma das coordenadoras do evento, ela, a professora Heloísa Junclaus, né? Ela que também é líder de pesquisa do imaginário cotidiano, doutora e que faz análise e pesquisas também sobre o imaginário, tecnologias do imaginário, o sensível, né? Professora, uma satisfação contar com a sua presença, né? Inclusive foi minha orientadora da minha dissertação no mestrado, muito legal estar aqui conversando com ela, para que a gente possa falar para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, seja qual telinha for, YouTube, televisão, celular, o que é o imaginário? Existe uma maneira fácil, não sei nem de sintetizar, mas de explicar de forma simples o que essa teoria trata? Então, Reginaldo, um prazer, né, estar aqui falando nesse momento tão especial para nós, né, do PPGCL, o nosso primeiro seminário Imaginário e Memória, que tem nos deixado muito felizes, né, com a repercussão, mas principalmente com o nível das discussões, né, das apresentações, enfim, momentos riquíssimos que temos vivido aqui na Unisul nesses 3 dias, né? Infelizmente hoje o último, né? Está acabando, mas vai ficar aquele gostinho de quero mais, né? E quem sabe a gente já começar a planejar o próximo. Bom, maneira simples de definir o imaginário não tem, ainda não descobri, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, tentar esclarecer, né? De que perspectiva, pelo menos, falamos de imaginário, né? De qual imaginário falamos, já que tem várias correntes teóricas que utilizam esse conceito. Então, o nosso imaginário, a partir da perspectiva de Randiana, né, através também de Bachelard, Maffesoli, Jung, é essa capacidade que temos, né, enquanto seres humanos, de produzir, armazenar e dar sentido a imagens que modulam o nosso cotidiano, a nossa vida, né? Nós formamos narrativas, criamos narrativas diárias, né, imaginais, a partir das imagens que se conectam mentalmente. Essas imagens, professora, vamos lá, tivemos Juremir. Você que acompanhou o primeiro vídeo com o Juremir da Silva, ele falou... Ótima palestra, inclusive, professora. Parabéns por escolher ele enquanto palestrante para esse seminário de Imaginário e Memória. Ele fez uma aproximação numa frase dele, onde o imaginário é a memória na parede do tempo, algo assim, me fugiu a frase como um todo. Como que se aproxima o imaginário, e aí dentro dessa perspectiva de Randiana e também um sensível de Bachelard e Maffesoli, dessa questão da memória, como que essa aproximação se dá? Fazer a conexão de trás para frente, né? Da parede até de onde construímos imagens, né? A parede é a narrativa, né? Se a gente já coloca imagens nessa parede do tempo, né? E ele falou disso, né? Quando a gente estrutura, quando a gente coloca lá porta-retratos na parede, não é pela foto em si, né? Mas é pela narrativa que aquela foto carrega, né? Por tudo que ela consegue mobilizar em nós, seja de memória, de sentimentos, de afetos, de recordações, de imagens, de conexões, né? Futuras, passadas e presentes, enfim. Então, é isso que a gente quer resguardar no tempo, né? Tudo isso é imaginário, né? Essa formação mental com a qual a gente consegue se expressar e registrar num tempo e espaço e na maioria das vezes a gente perpetua, né? Gostando ou não dessas imagens, né? A Cris também falou, né, que às vezes a gente tem imagens afetivas, né, ou memórias afetivas e memórias trágicas, aquelas que nos traumatizam. Então, toda a ordem de imagens está presente e geralmente a gente se esforça para que na parede do nosso tempo, né, brilhem mais as memórias e as imagens afetivas. Além disso, na perspectiva do imaginário que a gente trabalha, essas imagens elas estão estruturadas em recorrências, né, numa modulação temporal muito mais antiga do que propriamente só a nossa individualidade, né? E aí a gente entra na questão dos arquétipos, né, que são ideias, né, predisposições de sentido para a formação de certas imagens que a gente conecta com as imagens individuais que a gente faz. Essas imagens individuais têm sempre uma ressonância coletiva. Então, essa é a perspectiva do imaginário. Quer dizer, o nosso trajeto antropológico tem tanto um polo
de pulsões subjetivas, daquilo que é muito individual, mas também em conexão com as intimações sociais e culturais do meio que a gente vive, né? Então é essa conexão que a teoria do imaginário de Randiana trabalha. Quer dizer, a gente não é nem só uma questão mental, subjetiva, né, inconsciente, e nem só fruto do social. A gente é justamente um diálogo entre esses dois campos. O Seminário Imaginário e Memória, além de pesquisadores que foi permitido que trouxessem as suas teorias, também contou com a presença de muitos estudantes de jornalismo e de publicidade, né? E foi perceptível, inclusive, o questionamento em relação ao que cada palestrante trouxe aqui, seja na linha do imaginário, seja na linha da memória, né? Essa é uma teoria que ela cai no gosto do jovem por trabalhar, por exemplo, com mitos, com tecnologias. Como é que a professora vê essa aproximação juventude e uma teoria que, de certa forma, é tão complexa? Isso. Então, primeiro que a teoria seduz, né? Mas ela tem o seu grau de complexidade e de necessidade de dedicação. Mas essas relações, né, as pontes que a gente consegue fazer com temas tão contemporâneos, né, porque o imaginário é aquilo que modula o nosso cotidiano, né, então o saber fazer jornalismo, publicidade, o ser e estar no mundo é inteiramente fruto de um imaginário, né, então não tem como fazer, e não é também exclusivo da área da comunicação, né, a gente vinha discutindo aqui numa das mesas redondas, né, a questão da enfermagem, o cuidado da saúde e a moda, essa inter-relação, quer dizer, não tem uma área específica da qual a gente possa falar de imaginário. O imaginário perpassa, né, a representação humana. Então, independente da área, né, a gente pode ligar tanto a questão da linguagem, né, no nosso programa de pós-graduação, quanto o próprio imaginário. Mas claro que, voltado aqui para a nossa garotada, né, de jornalismo e publicidade, mais especificamente, é ganhar pela sedução de mostrar, né, essa questão que a prática jornalística, né, a escrita jornalística, a noção de realidade, ela está impregnada de imagens arquetípicas, né, símbolos, mitos, toda a narrativa tem essa potência do imaginário no dia a dia. E é com isso que eles vão trabalhar, né? Essa é a matéria-prima do jornalista e do publicitário. Então, acho que é mostrar que, apesar de complexa, a teoria não é nenhuma escrita descolada daquilo que eles fazem, né? Vão fazer enquanto profissão e também do que eles vivem enquanto sujeitos. Professora, Grupo de Pesquisas Imaginário e Cotidiano, nós temos aqui o endereço embaixo, pesquisa.unisul.br/imaginário, se você quiser acessar pode ficar à vontade. Quais são as pesquisas que estão hoje em destaque que vocês estão fazendo dentro do grupo, professora? Então, uma das características do nosso próprio programa é a interdisciplinaridade, né? Então, a gente tem pesquisas dos mais variados campos, né? Mas, Reginaldo, acho que a grande marca do nosso grupo é tentar, de alguma maneira, contribuir, né, através da teoria que a gente abraçou, com o nosso local, com o nosso regional, né, mostrar que a gente tem possibilidade de atuar na realidade, mostrando e entendendo as relações sociais, o que demanda enquanto narrativa social e de que maneira a gente pode contribuir com isso, né? Então, desde o trabalho de iniciação científica que a gente apresentou no GT agora, né, com a meninada da graduação, apresentando ali o imaginário dos esportistas de Tubarão, né, esportes de rendimento da cidade de Tubarão, como é que se forma essa estrutura mítico-simbólica por categoria, né, e que imagens são referência. E a menina apresentou dizendo, né, que pensa ao descobrir isso, ao desvelar isso, como disse o Jeremir, né, tirar esse véu aí, criar políticas públicas de incentivo ao esporte, né, mobilizar. Legal. A intenção dela é desmobilizar a garotada da tecnologia e talvez incentivar para o esporte. Mas para isso a gente tem que saber o que ronda,
né, o imaginário, esse espírito do tempo de determinada modalidade esportiva, o que atrai, o que forma esse imaginário, né, essa simbolização em relação ao percurso heróico aí desse atleta, para poder provocar e proporcionar atividades que seduzam, né? O Juremir, mais uma vez, né, o citando, ele diz que o imaginário está no campo da sedução. Né? Professora, uma grata satisfação poder conversar com você novamente, ainda mais transmitir essa conversa pelas redes sociais, pelas telinhas, enfim. Eu não cesso de aprender, cada conversa que eu tenho com a senhora é um aprendizado incrível, né? E não estou bajulando ela porque ela foi a minha orientadora, não. A parceria continua, né, Reginaldo? Exatamente, professora. Que recado deixar para estudantes, pesquisadores, né? E aí sim, de forma sintetizada, né? O carinho que eles possam ter pelo imaginário, né? De que forma, se você fosse chamá-los, né? Venha para o imaginário, o que dizer? Não, acho que primeiro de tudo o nosso grande papel é mostrar essa possibilidade da razão sensível, né? Eu acho que estamos na academia, a gente tem compromissos teórico-metodológicos, né? Regras a serem cumpridas, mas eu acho que a gente também está aí para despertar e mobilizar sensibilidades, afetos, né? Eu acho que é uma prática muito do nosso grupo, né? Tu sabes bem disso, de despertar a sensibilidade, né? Não só entre nós, enquanto pesquisadores, mas também em relação aos nossos objetos e sujeitos de pesquisa, né? Respeitando esse ser e estar no mundo, né? E principalmente as narrativas individuais e coletivas, né? Independente de que linha seguem, né? Eu acho que também o professor Fialho, né, que hoje na mesa redonda deu uma aula de imaginário, foi espetacular, e ele dizia justamente isso, né? Trazendo aí de Rama, Fezoli, vamos mergulhar nas profundezas, né? Vamos mais a fundo, não vamos nos contentar com o raso, com as respostas simples, vamos entender, porque tudo fala, né? O corpo fala, a emoção fala, o olho marejado fala. Então não vamos nos contentar com questionários de perguntas fechadas, vamos nos abrir à sensibilidade nesse mergulho, né? E isso trazendo um conceito de próprio Maffezoli, né? Eu acho que é despertar a razão sensível, né? A gente tem que pensar, racionalizar, mas também permitir que a sensibilidade dialogue, né? Eu acho que a razão sensível é a própria natureza do imaginário, né? Que não traz o homem nem só pela sua parte lógica, racional, e nem tampouco só pela emotiva, né? Nós somos essa soma, independente da narrativa, o importante é ouvir as narrativas que estão aí, que marcam o tempo, que marcam um grupo, né? E eu acho que isso, de toda a ordem, de todos os trabalhos que a gente tem feito e pesquisas, tem colaborado para entender o nosso ser e estar no mundo, as nossas localidades, né? E quem sabe pensar e discutir como também melhorar o mundo, né? Parece utopia, mas também é o nosso papel enquanto pesquisadores. Perfeito. E principalmente enquanto pessoas. Perfeito. Professora, novamente uma grata satisfação. Convite feito, venha mergulhar no imaginário e aproveite para compartilhar aí nas redes sociais esse vídeo, faça chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter a grata satisfação, como eu tive aqui, de poder conversar com a Heloísa que é do imaginário aí, já é uma mestra, doutora, especialista e tem todo o carinho por essa teoria e vai receber vocês também com grande carinho. Isso aí, compartilhe. Obrigada.